Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Minuto AB. Meu nome é Mário Guarnieri e você é muito, mas muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós comentamos sobre direito penal e processual penal, voltado para auxiliar advogados, acadêmicos, estagiários e aqueles que farão a prova da OAB. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou tomando o meu cafezinho. E sobre o que nós falaremos na aula de hoje? Sobre causas absolutamente e relativamente independentes com relação ao nexo de causalidade. Sabe aquela história? A atira em B. B não morre em decorrência do disparo. B, a vítima, é hospitalizada e acaba morrendo em decorrência de um desabamento, mas não em decorrência do disparo. Como fica essa situação com relação a A, que é o autor do disparo? Ele responde pelo delito? Não responde? Responde na modalidade tentada ou na modalidade consumada? Como vai ficar essa situação? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Nexo de causalidade e causas absolutamente e relativamente independentes. A depender de qual causa vai incidir no caso, teremos um efeito diferente. Só lembrando, estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram e o Instagram. Nessas outras redes sociais, nós divulgamos outros formatos de conteúdo. No Instagram, por exemplo, lançamos aulas diárias com duração em média de 1 a 2 minutos, são conteúdos rápidos ali para você absorver. Divulgamos também imagens com pontos importantes do Código Penal, Código de Processo Penal, das leis e também outras formas de aula. No Telegram, eu tenho um contato maior com quem está inscrito, eu posso mandar áudio, eu também encaminho material e outras aulas. Se você quiser ter contato conosco nessas outras redes sociais, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Basta você clicar lá e automaticamente vai ser redirecionado para essas outras redes sociais. Logo em seguida, nós também subiremos aqui na tela um PDF, que é o material dessa aula. Se você, porventura, quiser ter acesso a esse PDF que nós vamos divulgar, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link. Basta clicar lá e você vai receber no seu e-mail o link para download do material PDF. Tá? Se você quiser ter acesso, então, aqui abaixo na descrição do vídeo, nós vamos disponibilizar o link para download do PDF, que nós vamos repassar. Sem mais delongas, vamos ingressar então na nossa aula. Nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Nada mais é que a ligação entre a conduta, ligação entre a conduta e o resultado. Então, quando o indivíduo ele tem uma conduta e essa conduta acaba gerando resultado, se o resultado ele tem ligação com a conduta do agente, teremos o nexo de causalidade. E é um dos pressupostos para que esse agente possa ser apenado. Se não há qualquer tipo de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, esse indivíduo, em regra, não vai poder ser apenado, porque não há qualquer nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, não tem qualquer ligação. Agora, se houver nexo de causalidade, aí esse indivíduo pode ser apenado. Então, nexo de causalidade nada mais é que a ligação entre a conduta e o resultado. É o vínculo formado entre a conduta praticada por seu autor e o resultado por ele produzido. A legislação pátria adota a teoria da equivalência dos antecedentes. Tá? Essa aqui é a teoria adotada, prevista lá no artigo 13 caput do Código Penal. O que ela diz? Vai ser considerado como nexo de causalidade, considera-se a causa, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Como que nós vamos utilizar ao longo da aula esse instituto aqui, o artigo 13 caput? A situação, quando for apresentada, nós vamos suprimir mentalmente a conduta do agente. Tá? Suprimindo a conduta do agente, o resultado mesmo assim ocorreria? Se a resposta for sim, eu suprimindo a conduta do agente, mesmo assim o resultado ocorreria, é uma causa absolutamente independente. Agora, se eu suprimir a conduta do agente e o resultado não ocorreria, aí é uma causa relativamente independente. Repetindo, vamos suprimir a conduta do agente. Por exemplo, A atirou em B em decorrência do tiro, B não morreu na hora, mas foi hospitalizado e acaba morrendo em decorrência do desabamento do hospital. Essa causa é uma causa
absolutamente independente ou relativamente independente? Bom, se A não tivesse atirado em B, B não seria hospitalizado, né, e não morreria em decorrência do desabamento. Logo, a causa que levou à morte da vítima está relativamente ligada à conduta do A. Porque eu suprimindo a conduta do A mentalmente, a vítima não pararia no hospital e não morreria em decorrência do desabamento. Tá? Então, suprimindo essa conduta, o resultado não ocorreria. Então, a causa é relativamente independente. Agora, uma outra circunstância. A quer matar B. E no momento em que ele chega lá e ele efetua o disparo, chega uma outra pessoa que também quer matar B e desfere um monte de golpe de faca. E constata-se que a vítima, o B, morreu em decorrência das facadas e não do tiro do A. E aí, é uma causa relativamente ou absolutamente independente? Bom, vamos à nossa regra do artigo 13. Eu suprimindo mentalmente a conduta do A, que seria o disparo da arma de fogo. Mesmo assim a vítima morreria? Sim, porque C também queria matar a vítima e desferir os golpes de faca. Logo, é uma causa absolutamente independente, porque mesmo que eu suprimisse a conduta de A, que foi o disparo, C também queria matar a vítima e foi lá e desferiu um monte de facada em desfavor dela. Então, mesmo que eu retire a conduta do A, o resultado mesmo assim ocorreria por outra fonte que não tem qualquer ligação com A, que são as facadas de C. Portanto, podemos falar que é uma causa, esse segundo exemplo das facadas, absolutamente independente. Mesmo que eu suprimisse a conduta de A, o resultado ocorreria. E no primeiro exemplo do hospital, do desabamento, é uma causa relativamente independente, porque se A não tivesse atirado em B, B não pararia no hospital e não morreria em decorrência do desabamento. Então, está relativamente ligado. E a outra está absolutamente desconectada, não tem qualquer nexo de causalidade não tem qualquer ligação com a conduta de A, certo? Esse exercício nós vamos fazer ao longo da aula para mentalizar e ver se de fato a causa é absolutamente ou relativamente independente. Começando pelas causas absolutamente independentes. Quem são elas? São aquelas que não se originam na conduta do agente. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui. Ó. Causas absolutamente independentes. São aquelas que não se originam da conduta do agente, isto é, são absolutamente desvinculadas da sua ação ou omissão ilícita. Por serem independentes, por si só produzem o resultado naturalístico. Foi o segundo exemplo que eu dei. A quer matar B. Vai lá e dispara, efetua um tiro em desfavor de B, atingindo B. B não morre. E logo em seguida, C, também querendo matar o B, vai lá e desfere facadas. Na autópsia, descobre-se que a vítima morreu em decorrência das facadas. Vamos fazer aquele exercício? Suprimir a conduta de A, que era efetuar os disparos. Mesmo assim, a vítima morreria? Sim, porque C estava lá e C queria matar ela e desferiu as facadas. Então, se o agente tivesse a conduta ou não, mesmo assim a vítima morreria. Então, a causa absolutamente independente. Tá? Não tem qualquer ligação com a conduta do agente. Essas causas absolutamente independentes, elas podem ser pré-existentes ou estado anterior, concomitantes ou superveniente. Essa primeira, pré-existente ou estado anterior, existe anteriormente à prática da conduta. O resultado naturalístico teria ocorrido da mesma forma, mesmo sem um comportamento ilícito do agente. Tá? Então, essa causa aqui, absolutamente independente, a gente já sabe que não tem qualquer ligação com a conduta do agente. Essa diferenciação entre pré-existente, concomitante ou superveniente está ligada ao momento dessa causa absolutamente dependente. Eu vou repassar aqui com vocês. Causa pré-existente. Então, essa causa ocorre antes da conduta do agente. Na causa concomitante, ocorre ao mesmo tempo da conduta do agente. Superveniente, ela ocorre depois da conduta do agente. Exemplificando. Causa pré-existente. A desfere tiros em pontos vitais do corpo de B. No laudo necroscópico, constata-se que B morreu por força de envenenamento provocado por C. Tá? Então, A chegou para atirar em B, em pontos vitais, B morre. Mas descobre-se que B não morreu em decorrência do tiro,
mas em decorrência de envenenamento provocado por terceiro anteriormente à conduta do A. Vejam que eu suprimi na conduta do A, mesmo assim o B morreria no nosso exemplo, por quê? Em decorrência do envenenamento provocado por C. Então, uma causa absolutamente dependente pré-existente, porque o envenenamento ocorreu antes da conduta do A de desferir os tiros. Olha só o nosso segundo exemplo. Concomitante, ocorre ao mesmo tempo. É a que incide simultaneamente a prática da conduta. Surge no mesmo momento que o indivíduo pratica o crime. A desfere os tiros em direção a B no momento em que o teto da casa desaba sobre a sua cabeça. Então perceba que a conduta do A, vou suprimir mentalmente dela. Se o A não tivesse disparado, efetuado os disparos, mesmo assim B morreria? Sim, porque mesmo assim a casa teria desabado. Tá? Não tem qualquer ligação com nosso primeiro exemplo. Então, nosso primeiro exemplo, o B, lá atrás do hospital, o B recebeu os disparos, ficou em estado de saúde grave e foi para o hospital. E morreu em decorrência do desabamento do hospital. Vejam que se o A não tivesse atirado, o B não pararia no hospital e não morreria em decorrência do desabamento. Aqui é uma outra situação. Tá? O A desfere os tiros em relação ao B no mesmo momento em que o teto da casa. Então é a casa de B. B estaria lá de qualquer maneira. Então A está efetuando os disparos ao mesmo tempo que o teto desabra sobre a cabeça de B. Então tem é concomitante. A causa absolutamente independente e a conduta de A, elas acontecem no mesmo momento. E uma não tem ligação com a outra, é absolutamente dependente. A, atirando ou não, ocorreria o desabamento, porque foi na casa de B e B morreria. Então, situações concomitantes, tá? Causa absolutamente independente, concomitante. Ou pode ser também causa absolutamente independente, superveniente. A que se concretiza posteriormente à conduta da prática do agente. Exemplo, A mistura a dose letal de veneno a B, mas antes que se produzisse o efeito almejado, C desfere vários tiros em B, matando-a. Observem que tudo aqui, você não precisa ficar preocupado, ó, causa absolutamente dependente. Ela é pré-existente, ela é concomitante ou superveniente? Tudo vai depender do momento. A pré-existente, essa causa ocorre antes da conduta, concomitante ao mesmo tempo, a causa e a conduta ocorrem ao mesmo tempo, e superveniente é uma causa que acontece depois da conduta. A quer matar B, ministra dose letal de veneno, mas B não morre. Depois de B tomar, chega a C lá e mata o B. Nessa situação, a vítima morre em decorrência do C, que é uma causa que aconteceu depois da conduta do A. Então, por isso ela é superveniente. Tá? Então, você deve ter em mente, primeiro, causa absolutamente dependente, não tem qualquer ligação, suprimindo mentalmente a conduta do agente, mesmo assim o resultado ocorreria, tá? Porque é uma causa absolutamente independente. E aqui, pré-existente, concomitante e superveniente, pré-existente, a causa ocorre antes da conduta, concomitante, a causa e a conduta ocorrem ao mesmo tempo, e a superveniente é quando primeiro tem a conduta e depois ocorre a causa absolutamente independente. Bom, e qual que é o efeito jurídico? Você detectando, suprimindo mentalmente a conduta do agente. Mesmo assim o resultado ocorreria, porque é uma causa absolutamente dependente, excluindo a conduta do agente, mesmo assim o resultado ocorreria. O efeito é o seguinte, para todas as causas, independente se ela é concomitante, independente se ela é superveniente, independente se ela é pré-existente. O importante é você saber, é uma causa absolutamente dependente? Então, para todas elas, independente do momento, ela vai ter o mesmo efeito, que é, em todas as modalidades, pré-existente, concomitante e superveniente, o resultado naturalístico ocorreria independentemente da conduta do agente. O agente, tendo a conduta ou não, mesmo assim, o fato ocorreria. As causas surgem de forma autônoma, assim, devem ser imputados ao agente somente os atos praticados e não o resultado naturalístico, em face da quebra da relação de causalidade. Suprimindo mentalmente a conduta, ainda assim o resultado morte ocorreria. Deixa eu só tirar essa parte aqui. Tá? Então, mesmo assim, o resultado aconteceria. Nos exemplos mencionados anteriormente, o agente responde somente por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. Então, qual que é o efeito da causa absolutamente independente?
É uma causa absolutamente independente que provocou o resultado. Ela pode acontecer antes da conduta, ao mesmo tempo da conduta ou depois da conduta do agente. Mas ela por si só produziu o resultado. O agente, o que vai acontecer? Devem ser imputados ao agente somente os atos praticados. Em todos os nossos exemplos aqui, quando o A desfere os tiros, quando o A desfere os tiros e ocorre o desabamento, e aqui quando o A ministra a dose letal de veneno, mas B acaba morrendo em decorrência da conduta de C, essas condutas aqui, essas causas supervenientes, aliás, essas causas absolutamente independentes, concomitante, pré-existente ou superveniente, elas por si só produzem o resultado. Mas não deve se esquecer que A teve a conduta. Então o que ele vai responder? Por tentativa. Em todos esses casos aqui, ele responde por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. Porque as causas que levaram à morte, elas são absolutamente independentes, não tem qualquer ligação com a conduta do agente. Mas o agente, ele responde pelos atos já praticados, aqui por tentativa. Porque ele não conseguiu consumar por razões alheias à vontade do agente. Essas outras circunstâncias não estão ligadas à conduta dele. Por isso ele vai responder por tentativa. Tá? Responde por tentativa. E aqui a gente vai ver as causas relativamente independentes. Essas causas aqui, analisando elas têm certa ligação com a conduta. Você excluindo mentalmente a conduta, artigo 13, caput do Código Penal, você excluindo mentalmente a conduta, o resultado não ocorreria. É o nosso primeiro exemplo. A desfere o tiro em B, B vai para o hospital e morre em decorrência do desabamento. Se A não tivesse atirado em B, B não pararia no hospital e não morreria no desabamento. Então a morte, o resultado, ele está ligada à conduta. Então é uma causa relativamente independente, tá? Que vai apresentar um outro efeito. Possuem origem na conduta efetuada pelo agente. Assim, são relativas por não existirem sem atuação criminosa. E as causas relativamente independentes também seguem o mesmo padrão, pré-existente, concomitante ou superveniente. A única diferença vai ser para a superveniente aqui, que apresenta dois efeitos. Vamos lá. Quais são as causas relativamente independentes pré-existentes ou estado anterior? Existe a prática da conduta do agente. Antes de seu agir, ela já estava presente. Exemplo, A desfere tiros em desfavor de B, que o atingem de raspão. Contudo, a vítima morre em decorrência do agravamento do ferimento, pois tinha diabetes. Olha só, A atirou em B, a bala pegou de raspão, B não morreu. Mas em decorrência daquele tiro de raspão, o ferimento se agravou, porque B tinha uma causa relativamente independente pré-existente, que é a diabetes. Tá? A diabetes é uma causa pré-existente à conduta que levou à morte do agente. Então, o B não morreu diretamente do tiro. Não morreu diretamente do tiro. Mas morreu em decorrência do agravamento do ferimento, porque tinha diabetes. Então, é uma causa relativamente independente pré-existente, já existia antes da conduta. E vejam que A é uma causa relativamente, porque suprimir na conduta de A de efetuar o disparo, B não teria essa lesão, esse ferimento não agravaria causando a sua morte, em decorrência da diabetes. Então, suprimir na conduta de A, o resultado não ocorreria. Em que pese a diabetes é uma condição, uma causa relativamente independente, sem o tiro de A, não ocorreria o agravamento do ferimento e a vítima não morreria. Então, uma causa relativamente independente pré-existente. E a concomitante é uma causa que ocorre simultaneamente entre a conduta, ocorre a conduta e a causa simultaneamente. É o que ocorre simultaneamente a prática da conduta. Surge no mesmo momento em que o indivíduo pratica o crime. Por exemplo, A aponta arma de fogo contra B, o qual, assustado, corre em direção à movimentada via pública. No momento em que é alvejado pelos tiros, é atropelado por um caminhão. Opa, deixa eu apagar essa parte final. Vejam que aqui no concomitante, as situações são simultâneas. O indivíduo dispara, efetua os disparos ao mesmo tempo que um caminhão atropela a vítima. Então são circunstâncias que aconteceram ao mesmo tempo.
E vejam que nessa situação é uma causa relativamente independente. Por quê? Se A não tivesse apontado a arma para B, B não teria se assustado, não teria corrido para a via pública e não teria sido atropelado pelo caminhão. Veja que é uma causa relativamente independente. Suprimindo mentalmente a conduta de A, o resultado ocorreria? Não ocorreria. A vítima não se assustaria, não correria para a via pública e não seria atropelado. Tá? É uma causa relativamente independente. A superveniente a gente vai ver mais pra frente porque ela tem um outro efeito. Tá? Deixa eu até dar um enter aqui. Isso. Vamos separar ela porque ela tem um outro tipo de efeito. Quais são os efeitos para as causas relativamente independentes? A pré-existente ou concomitante. Nos casos acima, o resultado naturalístico não ocorreria caso não houvesse a conduta do agente. Assim, o agente responde pelo resultado naturalístico. Ou seja, homicídio consumado. Tá? Nessas situações que nós repassamos aqui, nas causas relativamente independentes, o agente vai responder pelo homicídio consumado. Ele responde pelo resultado. Porque sem a sua conduta, suprimindo mentalmente a conduta do agente, o resultado não ocorreria, diferentemente da causa absolutamente independente, que independentemente da conduta do agente, o resultado ocorreria. Então, quando se fala em causas relativamente independentes, tá? Causas relativamente independentes, quando for pré-existente ou concomitante, o indivíduo responde pelo resultado naturalístico. Vai responder naturalmente pelo resultado naturalístico, vai responder por homicídio consumado nos nossos exemplos. E quando for relativamente independente, superveniente. Superveniente é uma causa que ocorre após a conduta. Nesse último exemplo, a gente precisa ficar atento a duas situações, tá? Só recapitulando. Então, absolutamente independente, né? Qualquer uma das causas, se for pré-existente, concomitante ou superveniente, a gente responde pelos atos anteriores. E no caso aqui dos nossos exemplos, responderia por tentativa. Já nas causas relativamente independentes, se a gente suprimir a conduta do agente, o resultado não ocorreria. Então é relativamente independente. Logo a gente responde pela conduta, sendo pré-existente ou concomitante, vai responder por homicídio consumado no nosso exemplo. Ele responde pelo resultado. Agora a última parte da aula aqui é a mais importante. Quando se fala em causa relativamente independente superveniente, que é uma causa que ocorre depois da conduta, nós vamos ter que avaliar se é uma causa superveniente que não produzem por si só o resultado ou que produzem por si só o resultado. Tá? Na primeira aqui, não produzem por si só o resultado. Neste caso, a gente responde pelo resultado naturalístico, pois suprimindo mentalmente a conduta do agente, o resultado não teria ocorrido. A atira em direção de B, mas por não ter uma boa pontaria, acaba atingindo sua perna em região não vital. B é levado ao hospital e morre em decorrência de erro médico. Nesse exemplo, B não teria morrido por erro médico se não houvesse a conduta de A, razão pela qual responde pelo resultado naturalístico. Então é uma situação, uma causa relativamente independente, superveniente. Por quê? O A desferiu o tiro em B, B ficou com essa lesão e foi para o hospital. E lá no hospital ocorreu um erro médico. Vejam que eu suprimindo mentalmente a conduta de A, B não pararia no hospital e não seria objeto de erro médico. E não morreria. Então é uma causa relativamente independente, porque tem de certa forma ligação com a conduta, superveniente. Tá? Ocorreu depois. Tá? E ela não produziu por si só o resultado, porque o erro médico não aconteceria se não tivesse atrelado a conduta do agente. Agora, ocorrem outras situações, a superveniente pode ocorrer causas relativamente independentes, supervenientes, que por si só produzem o resultado, né? Produzem por si só o resultado. Aí atenção nessa última parte. Então vamos lá, recapitulando. Se a causa for relativamente independente, pré-existente, concomitante ou superveniente que não produziu por si só o resultado, em todas essas situações a gente responde pelo resultado.
No nosso exemplo, homicídio consumado, tá? Responde pelo resultado. Nas causas absolutamente independentes, não responde pelo resultado, só pelos atos anteriores. Nos nossos exemplos, tentativa de homicídio, tá? Nas causas absolutamente independentes. Nas causas relativamente independentes, são causas que de certa forma têm ligação com a conduta, tanto na pré-existente, na concomitante ou na superveniente, que não produziu por si só o resultado, responde pelo resultado, ou seja, homicídio consumado nos nossos exemplos. Pode surgir na superveniente um ponto fora da curva, que é a exceção a essa regra. Em regra, absolutamente independente responde só pelos atos anteriores ao resultado, porque o resultado não está ligado à conduta do agente. E nas causas relativamente independentes, o resultado está, de certa forma, ligado à conduta do agente. Por isso, o agente vai responder sim pelo resultado. Tá? Então, homicídio tentado, homicídio consumado nos nossos exemplos. E há uma exceção à causa relativamente independente e superveniente, quando a conduta por si só produz o resultado. Ela se encaixa em relativamente independente, mas ela por si só produziu o resultado. Aí, ó, a causa posterior decorre de um novo fato não esperado e por si só provocou a morte. Tá? É um fato que não é esperado, esse fato não é esperado e por si só provocou a morte. Exemplo, capotamento da ambulância. A gente responde pelos fatos anteriores praticados e não pelo resultado. No nosso último exemplo aqui, responderia por homicídio tentado. Ah, professor, mas se ele não tivesse atirado, a gente não estaria na ambulância. Tá, mas vocês vejam que o capotamento da ambulância, um acidente de trânsito posterior, é uma causa que não era esperada. Por exemplo, a situação do desabamento. Tá, ele foi para o hospital desabou. Tá? É uma causa que está ligada ao resultado. Agora, o capotamento, o acidente de trânsito, não tem qualquer ligação com ele estar na ambulância. Ele estar na ambulância quer dizer que ele morreria no capotamento ou no acidente de trânsito? Não quer dizer que isso aconteceria, porque o acidente de trânsito é um fato totalmente inesperado. Agora, o desabamento do hospital, obviamente, quem estaria no hospital morreria. Então, é um resultado que não produz por si só o resultado. Agora, aqui, na causa relativamente independente superveniente, que por si só provoca o resultado, é um resultado totalmente inesperado. Tá? Esse exemplo do capotamento pode parecer um pouco difícil, mas é o que a doutrina comumente traz. Esse exemplo aqui ele é clássico, muito batido. Capotamento de ambulância. É uma causa posterior que decorre de um novo fato não esperado e por si só provocou a morte. Tá? Mesmo que o agente, vamos excluir a conduta do agente, pode ser que o indivíduo tenha pegado essa ambulância, tenha ingressado nessa ambulância por outras razões, não pelo tiro, né, do ato. E aí, mesmo assim, a ambulância no seu percurso seria atingida por outro carro, mesmo assim ocorreria o capotamento. Então, é uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só provocou o resultado. Essa é a única exceção. E nessa situação, o agente responde pela conduta anterior, né? Responde pelos fatos anteriores praticados, ou seja, vai responder pela tentativa de homicídio e não pelo homicídio consumado. Essa é uma exceção à regra do resultado da causa relativamente independente. Tá? Essa foi então a aula de hoje, nexo de causalidade e causas relativamente e absolutamente independentes. Eu espero que você tenha aproveitado a nossa aula, eu espero que a gente possa ter passado um pouco mais de conhecimento para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.